Foi anunciado que o ex-presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil no dia 30 de março, às vésperas do 59º aniversário do golpe militar de 1964, pousando às 7 horas da manhã em Brasília. O que isso poderia afetar? O que poderia mudar na situação política com o seu retorno? Com a palavra, Ana Prestes. Boa noite, Breno, Júlia, Sérgio, todo mundo que nos acompanha também aqui pelo chat, audiência. Bom, como isso pode mudar a volta do Bolsonaro? Isso muda porque você estar no terreno, fisicamente no terreno, digamos assim, tem as suas alterações, obviamente. Como a política ela é feita por disputa de espaço, e ele vem ocupar um espaço que ainda é bastante correspondente, não só a ele, mas como núcleo, né, o seu entorno, inclusive seus filhos, e todo esse núcleo principal do governo Bolsonaro. Com ele presente aqui, vai ter mais entrevista, vai ter mais circulação, vai ter mobilização, volta num período que é justamente o período que é muito caro para ele e para os que o cercam, que é a questão do início do aniversário do golpe militar de 64, que eles fazem questão, ele fez questão durante todo o seu governo de marcar e se identificar com essa data e com todo esse processo. Então, eu acho que sim, altera. Eu acho que vem para bagunçar um pouco a vida do próprio partido dele, do PL e dos políticos aqui em Brasília, porque a figura do Bolsonaro ela é bem paradoxal, né? Ao mesmo tempo que ela é necessária para esse grupo, principalmente da extrema-direita, da ultradireita, que se consolidou no Brasil no último período, ao mesmo tempo ele bagunça bastante a vida deles, e aqui em Brasília eles vivem esse paradoxo de ter que lidar ao mesmo tempo com uma figura incômoda, mas absolutamente popular, e que tem um apelo popular significativo que ficou demonstrado na eleição do ano passado, que foi uma eleição com uma diferença pequena da vantagem do vencedor, do presidente Lula. É bom ou ruim para o governo Lula que Bolsonaro volte? Sinceramente, eu acho que é ruim para todo mundo o Bolsonaro voltar, inclusive para o governo. Porque ele pode trazer um desvio, né, das atenções, digamos assim. Eu acho que é ruim para o governo Bolsonaro voltar. Acho que é melhor esse sentimento, esse clima de deixa para lá, já está superado. Acho que ele volta todo um debate também, um pouco clima ainda eleitoral, que eu acho que o governo não precisa desse debate agora para deslanchar com seus projetos, para começar bem o governo. Sérgio Amadeu, com a palavra. Olha, eu acho que o Bolsonaro ele volta exatamente porque ele sentiu que tem espaço político, ele sentiu que não foi fulminado juridicamente, ele sentiu que o governo não fez o que deveria fazer, que eu falei várias vezes nesse programa, que era organizar exatamente um ataque a essa figura fascista e genocida que é o Bolsonaro. Por isso que ele está voltando, inclusive na véspera, como a Ana falou, como o Breno já tinha falado, do golpe militar. Então, quer dizer, ele vem, por mais que ele seja um fator, eu concordo com a Ana, ele é um fator de confusão em todo lugar que ele está. Eu queria até lembrar que ele foi eleito no PSL, e ele elegeu, o PSL tinha um deputado, ele elegeu mais de 40, e ele não consegue controlar isso, porque ele é uma figura, ele é um déspota, mas não é um déspota esclarecido, ele é um elemento extremamente confuso. Ele era um cara que estava naquela circunstância e virou líder fascista. Ele não projetou, não organizou, não é um organizador, mas tem um problema. Eu acho assim, que não vai ser ruim ele vir aqui, porque o governo vai ter que tomar providências, vai ter que se acertar
vai ter que aprumar não só o governo, como as forças democráticas e de esquerda. Por quê? Porque eles continuam atuando nas redes digitais, organizando-se ideologicamente, e o lado de cá não está fazendo isso. E se está, me desculpe a desinformação, mas, na verdade, não seria uma desinformação. Eu não tenho essa informação. Eu não estou vendo nada disso. Parece que a gente liquidou a fatura e que agora nós vamos governar. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. Tanto é que ele vem com esse objetivo. Ele vem com o objetivo de atuar politicamente. Ele não vem só para pegar uma grana, para passar a mão na cabeça da milícia, porque ele é um miliciano. Agora, cadê os processos? Cadê os casos? Aonde estão os elementos organizados? Porque nós devíamos ter destacado isso, né? Nós devíamos ter destacado ações contundentes contra o fascismo, porque o fascismo, ele tem uma base de massa no Brasil, e ficou claro isso, né? Ficou claro, e tem uma base também de pessoas que têm sofrimento psíquico, de pessoas que estão organizadas por fundamentalistas religiosos que se dispuseram a fazer aquele convescote em Brasília, graças, inclusive, à parte dos militares que são, né, abaixo de qualquer comentário. Então, eu acho o seguinte, ele vem porque tem espaço, senão ele não viria. Até porque ele é covarde, ele é medroso, ele é corrupto, ele é genocida. É isso. Com a palavra, Júlia Rocha. Serginho, eu concordo com você que o cálculo dessa volta certamente considerou a inação da esquerda e do governo em relação aos crimes cometidos pelo Bolsonaro durante, especialmente, o processo de gestão da pandemia e esse excesso de mortes que a gente viu acontecer. Não tem nenhuma movimentação para responsabilizar o Bolsonaro nesse sentido. E eu destacaria uma coisa, que é o fato de que, mesmo com todo o esforço de comunicação das organizações de esquerda, dos movimentos de esquerda, você não vê um escândalo que de fato pegou, né? Assim, esse escândalo das joias, que foi o que mais pegou, é um escândalo que não gera nenhum impacto na base de apoio do Bolsonaro. Houve uma pesquisa do PL em relação ao impacto dessa divulgação das joias e dos presentes e tudo mais, e houve uma variação em torno de 2% ou menos do apoio a Bolsonaro, o que é o meu grande receio, e aí volto à pergunta, né, do que poderia mudar na situação política com o retorno do Bolsonaro. A gente teve a oportunidade de fazer com que ele saísse enfraquecido desse processo, mas ele pode sair do aeroporto, seja do Rio ou de São Paulo, provavelmente ele deve chegar por um desses aeroportos, onde o PL e a extrema-direita têm bases muito organizadas para poder fazer uma movimentação muito efetiva em relação à volta dele. Ele pode sair como um grande cabo eleitoral, inclusive, para as eleições de outubro de 2024, e aí estaremos em maus lençóis. Júlia, você acha que a chegada do Bolsonaro pode vir estimular mobilizações sociais de rua de alta intensidade? Ele teria força para tocar o rebu no país? Ou ele volta e vai continuar esperando para ver o que acontece? Eu não sei se teria força imediatamente ou se ele optaria por observar primeiro qual seria a reação à sua volta, né? A reação ao seu retorno, eu digo. Talvez ele faça isso, né? Observe a reação ao seu retorno para que dê mais um passo de uma forma um pouco mais consistente. Mas, assim, ele pode não ter força agora. E se a gente continuar sem fazer nada em relação àquilo, tudo que ele deveria ser responsabilizado, né? Os crimes pelos quais ele deveria ser responsabilizado, se a gente não fizer nada, realmente ele vai acumulando forças e aí a gente pode estar diante de um cenário muito triste para as próximas eleições, inclusive. Segundo notícias circulando por diversos veículos de comunicação, não haveria ordem do dia das Forças Armadas nesse ano, celebrando o aniversário do golpe militar. Mas o governo e o próprio presidente da República, como deveriam se comportar? Mantendo-se em silêncio ou aproveitando essa data para desferir
uma crítica contundente ao golpismo de ontem e de hoje. Com a palavra, Sérgio Amadeu. Então, Breno, eu acho que a gente tem uma dívida com a democracia, eu já falei também várias vezes. A gente não acertou contas, nem com essa tutela militar, que é estrutural, nem com os crimes que aconteceram na ditadura. E eu não sei, a questão de um discurso é uma questão menor, mas nós precisamos colocar em operação os elementos que são cruciais para afastar esse tipo de ação golpista e de poder descomunal de uma força que tem armas e que, por causa disso, se coloca no direito de organizar a nação ou interferir na condição do país. Bom, o golpe militar de 64 foi mais do que isso, eu sei. Foi pior do que isso. Foi uma ação a favor, né, de interesses extremamente nefastos para o país. Né, interesses que não são, inclusive, do nosso país. Então, nós temos um exército que não tem uma doutrina militar de contenção do único país que pode nos atacar efetivamente, que são os Estados Unidos da América do Norte. Nós não temos isso. Nós não temos uma doutrina militar como o exército da Ucrânia tem em relação aos russos, que era a única força real que poderia, e o fez já há algum tempo, atacar a Ucrânia. Agora é o seguinte, não existe exército sem missão. E eu digo o seguinte, voltando para a sua questão, nós precisamos resgatar a democracia. Não vamos fazer isso se não mexermos no artigo da Constituição que garante a tutela militar, se não falarmos dos crimes da ditadura, e não tem essa história. Era uma guerra, não era. E se fosse uma guerra, que não era, esses caras, o Ustra e esses torturadores cometeram crimes em qualquer tipo de convenção de Genebra. Cometeram crimes. Eles têm que pagar por isso. Mas eles não estão mais vivos. Dane-se, mas então a gente tem que deixar claro. A democracia não pode conviver com crimes dessa monta. Agora, qual vai ser o cálculo do presidente Lula? Eu não sei, sinceramente, porque tudo isso, eu esperava que quando começou e teve o ataque de 8 de janeiro, eu achei que a gente ia ser mais duro, porque eu gostei do procedimento de prender aqueles proto-nazistas, aqueles imbecis que foram lá em Brasília. Agora, a gente não está dando continuidade a isso. Cadê as outras medidas? Essa que é a questão. E aí o discurso no dia 30 tem um valor simbólico, no dia 31. Tem um valor simbólico, sim, mas vai ser completamente insuficiente. Mas espero, então, que ele faça um discurso em cadeia nacional. Não queremos ditadura nunca mais. Eu acho que isso pegaria bem, seria importante, lembraria os fatos dramáticos que esse país viveu, e é isso. Só para lembrar a audiência, na Argentina, toda vez que se celebra mais um aniversário do golpe de Estado de 1976, é quando ocorrem as manifestações mais importantes do país. São centenas de milhares de pessoas que vão às ruas inapelavelmente para repudiar o golpe fascista de março de 1976. Com a palavra, Júlia Rocha. Breno, eu acho que um posicionamento do presidente não é uma questão menor, mas me pergunto se essa aliança amplíssima que garantiu o silenciamento do governo em relação à responsabilidade dos militares na tentativa de golpe de 8 de janeiro não vai ser capaz também de silenciá-lo novamente. Essa é a pergunta que fica. Eu compreendo a importância para o campo da esquerda, a importância de uma politização e de uma formação nesse sentido da base popular que apoia Lula e seu governo, mas, sinceramente, não tenho esperanças nem acredito que isso vá acontecer, embora torça para. Ana Prestes.
Então, o Breno roubou aí o meu comentário. Eu ia falar da Argentina, que foi agora, 24 de março, né? Teve manifestações grandes também. Marcha da Memória e da Verdade, eu acho que também chama. No Uruguai também, a maior concentração de rua no Uruguai é a Marcha do Silêncio também, na época também de lembrar o golpe. Eu penso que o governo não pode perder nenhuma chance de, em todas essas datas, e nessa em especial, fazer homenagens aos mortos e desaparecidos, marcar mesmo. Eu sei que aqui em Brasília vai ter parece uma sessão inaugural da Comissão da Anistia, não sei toda a programação. Tem uma programação de filme, ou seja, tudo a gente espera que seja mais forte, né? Mas eu tenho a expectativa de que o governo não deixe passar em branco de forma alguma esse momento. Eu estava dando uma olhada tanto no Chile também, no Uruguai, na Argentina, vários governos, por exemplo, o governo Bachelet, que não era um governo assim, de esquerda, um governo moderado, mais à esquerda, mas fez várias atividades sempre na época da passagem do aniversário do golpe. E eu acho que essa pergunta ela tem um pouco relação também com a anterior e das nossas expectativas. E às vezes eu acho que a gente mistura um pouco as expectativas que a gente tem com o governo, com a justiça e com a mobilização social, que eu acho que são três esferas diferentes. E há que se cobrar o governo, mas eu acho que a gente também tem que cobrar dos movimentos sociais, da mobilização social, de se posicionar, de se reorganizar, de estar nas urnas, de pautar o governo, nesse sentido, inclusive, que foi levantado aqui, das grandes marchas na Argentina ou no Uruguai, porque isso é algo que também está presente na mobilização social, e isso também precisa pautar o governo. Vocês estão sabendo se tem mobilizações convocadas por partidos, sindicatos, movimentos para o 31 de março? Eu sei de uma marcha, que é a marcha aquela de São Paulo, que eu acho que vai ser a terceira esse ano, que é dos familiares de mortos e desaparecidos, que acho que ela ainda é procuradora Eugênia Gonzaga, sempre organiza. Eu sei que agora teve aqui em Brasília uma atividade também com o Silvio Almeida, também dos familiares de mortos e desaparecidos, muito discreto, muito módico para o tamanho do Brasil, para o tamanho do drama e da tragédia, de tudo que está envolvido. Mas realmente a única marcha que eu sei é essa do dia 31 em São Paulo, organizado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. O Igor da Acho que nossa uma boa forma da gente responder essa pergunta é a gente fazer um exercício de lembrar o que Bolsonaro e um governo de extrema-direita fizeram na data, né? E aí eles puxam esse cabo de guerra para a direita, a gente sentar no meio e ficar esperando saber o que vai acontecer, talvez seja uma boa dica para saber o que a gente precisa fazer como esquerda organizada para relembrar o massacre e os crimes cometidos pelos militares na ditadura. O Igor da nossa produção, ele está aqui informando que em São Paulo a manifestação... É dia 2, viu? Não é 31, vai ser no dia 2, domingo. No dia 2, domingo, não. Parece que vai ser no dia 1º, a informação aqui. No sábado. Bom, eu recebi o card e tudo. Terceira caminhada do silêncio, no dia 2, a partir das 15 horas. Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera. No domingo. Então são duas atividades diferentes, né? Tem uma atividade no Memorial da Resistência, em São Paulo, no Largo General Osório 66, e no domingo é a atividade no Ibirapuera. No Ibirapuera que tem sido nos últimos 3 anos, né? Isso. É essa agenda que se tem, não tem muito mais do que isso. Acho que também nisso nós não aprendemos com a experiência argentina, infelizmente.